música cristocêntrica que nos fala sobre Jesus e nos fala também do céu. Bom sábado a todos, bom ano, espero que realmente nos sintamos bem. Foi bom o ano 2020, mais ou menos, um ano estranho, um ano típico, um ano diferente, mas certamente o ano 2021 será muito, muito melhor, não tenho dúvidas disso, e por isso eu gostaria hoje de que nós meditássemos sobre esta questão tão importante. Bom sábado também àqueles que nos veem pela internet, possam sentir-se acolhidos na casa de Deus, apesar de estarem desse lado, mas que realmente o Senhor possa também estar no vosso lar. Aproveitando um pouco das palavras da Anice há pouco, eu gostaria de dizer que este momento é um momento de balanço, não é? As empresas fazem os seus balanços, as indústrias, as casas de comércio, todas fazem o seu balanço de como correu o ano, do que podia ter sido melhor, as coisas que não foram boas, as que foram boas e que têm que ser melhoradas. E nós, como cristãos, também devemos fazer um balanço da nossa vida. Saber como é que foi a nossa espiritualidade em 2020, como é que foi o nosso zelo e fervor na casa de Deus. É verdade que foi um ano atípico, diferente, e nós só podíamos vir à casa de Deus de forma repartida, portanto, nem sempre todos os sábados podíamos estar. Mas nós devemos realmente pensar e até introspectivar, refletir sobre como foi o nosso ano a nível espiritual. Será que eu me aproximei mais de Deus? Será que eu me afastei mais de Deus? Será que as coisas que eu fiz durante o ano 2020 me levaram para um relacionamento total e profundo com Deus? Ou, pelo contrário, eu sinto-me mais afastado daquilo que Deus quer, do ideal que Deus quer para mim? Irmãos, neste sábado vamos começar juntos uma nova etapa espiritual das nossas vidas. Eu acredito que o ano 2021 será um ano especial. Será um ano de revivimento, de reforma, porque o Senhor está ao leme. Amém por isso? O Senhor está ao leme. Apesar de tudo aquilo que nós vivemos em 2020, Deus nunca deixou de estar ao leme das nossas vidas, da vida da sua igreja. E em 2021 é o ano em que nos é desafiado um revivimento e uma reforma pessoal, familiar e coletiva. É um ano de compromisso, é um ano de consagração, é um ano de nos aproximarmos mais de Deus. Talvez tomar as tais resoluções e sermos perseverantes nessas resoluções. Eu já comprei um livrinho para as minhas resoluções, porque uma folha não chegava. Eu espero que o Senhor me ajude a tomar resoluções para o ano 2021 que me permita viver mais perto dEle, com mais harmonia com a sua vontade. Eu quero depassar um pouco aquilo que nós falámos na escola sabatina. Muitas vezes a nossa vida espiritual é uma rotina, oramos por rotina. Às vezes estudamos a palavra de Deus na diagonal, às vezes nem sequer meditamos naquilo que estudamos. Lemos um texto bíblico, mas aquilo não nos diz nada porque nós não meditamos naquilo. E eu gostaria de desafiar a cada um de nós para que no ano 2021 seja um ano de nós de passarmos o que é artificial, o que é rotineiro e verdadeiramente nos concentrarmos na nossa vida espiritual completa, uma entrega total ao Senhor. Este é o desafio. Eu já vou dar alguns desafios práticos, mas eu gostaria que nós pudéssemos começar a ler 2 de Crónicas. 2 de Crónicas, capítulo 7. Vamos ler primeiro o 6, alguns versículos do 6, e depois iremos para o 7. Aquilo que o Senhor quer de nós, tal como queria ao povo de Israel no tempo de Isaías, é que a forma como nós vivemos a nossa vida espiritual não seja só de fachada, ou seja, no exterior, mas que venha claramente de um relacionamento com Deus. Porque, reparem o que é que faziam no tempo de Isaías. Já falámos na escola sabatina. Eu vou só não dar mais chega àquilo que eles disseram, porque foi muito bom.
mas talvez complementar dizendo que o que eles faziam era, no fundo, viverem a sua religião ao mesmo tempo que manchavam as suas mãos de sangue noutras coisas que não tinham nada a ver com Deus. E Deus não queria que o relacionamento, ou que a oferta que eles faziam, os holocaustos, fossem manchados com essa sujidade. Porque isso é ofensivo aos olhos de Deus. E há aqui uma passagem de Ellen White que eu vou ler daqui a pouco, que nos fala precisamente sobre isso. O que os judeus faziam naquele tempo era não se dedicarem totalmente a Deus, mas dividirem a sua vida, 50% davam a Deus e 50% viviam conforme queriam neste mundo, nesta sociedade, e cada vez é mais exigente, não é? Mas aqui o Senhor vai-nos fazer uma proposta, um desafio para o ano 2021. São palavras de Salomão e nós vamos lê-las. 2 de Crônicas, capítulo 6, do verso 39 e o verso 40. E lemos o seguinte: ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, a sua prece e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Perdoa o teu povo, se ele houver pecado contra ti. Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos atentos e os teus ouvidos abertos à oração que se fizer neste lugar. Portanto, no fundo, o que Salomão estava a pedir a Deus é que Deus ouvisse a oração do povo quando o povo fosse ao templo orar e que os seus olhos estivessem atentos ao seu povo. É claro que é escusado dizê-lo porque Deus sabe tudo, Deus vê tudo, Deus ouve tudo. Mas aquilo que Salomão está a dizer é: Senhor, ouve-nos, por favor. Eu te peço que os teus ouvidos estejam atentos à nossa oração. E depois, no capítulo 7, versos 12 a 14, vem aqui um texto que é extremamente importante quando nós falamos de reavivamento. E diz assim: de noite apareceu o Senhor a Salomão e disse-lhe. Portanto, já não são palavras de Salomão, são palavras de Deus. Quer dizer que Deus vai responder à oração de Salomão. E Deus vai dizer o seguinte: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Reparem agora. Reparem que aquilo que o Senhor vai dizer aqui está em sintonia com o que o Senhor disse em Isaías. Porque reparem que não é muito diferente a forma como o povo vivia no tempo de Salomão com aquela que vivia no tempo de Isaías. Porque se nós ouvirmos, Deus vai lançar um desafio ao povo. E vai dizer o seguinte, versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar, segundo, orar, terceiro, me buscar, quarto, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Também há aqui, tal como em Isaías, uma causa e efeito. Quer dizer que se o povo cumprir estes requisitos, o Senhor lhe faria justiça. O Senhor viria em seu auxílio e perdoaria os seus pecados. E aquilo que está a dizer aqui é muito simples. Primeiro é humilhar diante de Deus. Ou seja, abrir o seu coração. Nós podemos ler no livro de Joel: rasgai o quê? Os vossos corações e não as vossas vestes. Então, para nos humilharmos diante de Deus, nós precisamos rasgar os nossos corações diante de Deus. Precisamos de abrir os nossos corações diante de Deus e ser transparentes com Deus. E talvez, orando, dizer a Deus: Senhor, Tu sabes a minha vida, Tu conheces-me. Tu sabes que no ano 2020 eu fiz isto, que não estão de acordo com a Tua vontade, Senhor. Tu sabes tudo da minha vida, nada te é oculto. E humilhar-se diante de Deus é permitir que a vontade de Deus seja submissa à minha vontade. É eu dizer a Deus: Senhor, eu humilho-me diante de Ti, porque eu sou pó,
E o meu eu tem que ser despedaçado diante de ti, da tua face. Mas depois diz aqui também orar, depois diz aqui buscar ao Senhor e, por fim, converter-se dos seus maus caminhos. Isso é verdade que nós gostamos muito da primeira parte, às vezes a segunda, ou esta parte final, que é deixar os nossos próprios caminhos, como aqui diz, converter-se dos seus maus caminhos. Às vezes nós temos dificuldade nisto. Mas o Senhor dá-nos a oportunidade hoje, no começo deste novo ano, de nos convertermos dos nossos maus caminhos. Mas sabem qual é o problema? O problema é que nós não nos podemos converter dos maus caminhos se nós não os reconhecermos primeiro. Precisamos fazer uma análise da nossa própria vida e perguntar-nos nós mesmos o que é que eu fiz de que tenho que me converter. O que é que eu fiz durante 2020 que não está em sintonia com a tua vontade, Senhor? E o que é que eu posso fazer no ano 2021 para que eu mude isso? Muito bem, este ano, sendo o compromisso com Deus e sabendo que Jesus vem em breve, eu gostaria que nós nos preparássemos para, de uma forma especial, durante o ano 2021, nos consagrarmos a Deus. Eu faço uma pergunta para mim, em primeiro lugar. Mas claro que esta pergunta é extensível a todos e extensível àqueles que estão em casa. Se Jesus viesse agora, qual seria o meu destino? De que lado eu estaria? Se Jesus viesse neste preciso momento, eu iria com Ele para o reino dos céus? Ou, pelo contrário, dado a minha falta de relacionamento com Deus, ou a minha vida que não está em sintonia com Deus, eu não iria para o reino dos céus? Esta é uma pergunta válida que todos nós temos que nos fazer no início de cada ano. Será que o ano 2020 me aproximou de Deus? Ou, pelo contrário, se Jesus viesse hoje, eu não estaria preparado para ir com Ele para o reino dos céus? Que tipo de destino teria? Eu já fiz esta pergunta a mim mesmo. Porque eu acho que é uma pergunta válida que todo cristão se deve fazer. Porque nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus vai voltar. Nós não devemos marcar datas, certo? Mas sabemos que Jesus vai voltar em breve. Ele próprio disse. Que tipo de maus caminhos eu tenho que me converter? 2 de Crónicas 7,14. 2 de Pedro 3, 9 a 14 diz: se nós sabemos que Jesus vem em breve e que Ele virá como um ladrão da noite, que pessoas nos convém ser em nosso trato e piedade? Que tipo de pessoas nos convém ser, irmãos? O apóstolo Pedro é claro aqui. Se Jesus vem presto, vem em breve, vem rápido, que tipo de pessoas me convém ser nesta sociedade exigente na qual vivemos? E será que o ano 2021 me pode trazer a mim e a cada um de nós esse relacionamento que nos permita estar prontos e prontificados para a volta de Jesus? Abandonar, quem sabe, vícios, hábitos erróneos, atividades que nos impeçam de estar mais perto de Deus? Eu gostaria de ler algumas citações do Espírito de Profecia, neste caso, no livro Aos Pés de Cristo, que é um livro que eu amo, é um livro extraordinário. E ali Ellen White diz-nos o seguinte: nós podíamos ler várias passagens, não vamos ler as várias, eu vou só ler 2 ou 3, mas que me parecem muito importantes para o momento em que vivemos. Diz assim: devemos entregar e consagrar ao Senhor todo o nosso ser. Está na página 43. Deus não quer uma entrega dividida. Não quer que pertençamos 50% a Ele e 50% ao mundo. O Senhor deseja uma entrega completa das nossas vidas. Pois ela continua: entregando-nos a Deus, temos necessariamente de renunciar a tudo o que dele nos separa. Tudo que afaste de Deus o coração deve ser renunciado. Porque estas coisas são cadeias escravizadoras que devem ser partidas. O coração inteiro
tem de render-se a Deus, ou, caso contrário, nunca se poderá operar a transformação pela qual nós necessitamos. Por natureza, estamos afastados de Deus. Deus deseja curar-nos, libertar-nos. Mas isto requer uma completa transformação da nossa natureza. É necessário render-nos inteiramente a Ele. E ela vai dizer o seguinte, e isto requer luta. Luta. Luta contra quê? Luta contra o próprio eu. Porque ela diz assim, a luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi feita. A renúncia do nosso eu, sujeitando-nos à vontade de Deus, requer luta. Mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Isto requer luta. A luta contra o eu requer luta. São batalhas. E reparem, quando nós vencemos pequenas vitórias na nossa vida, quando nós abandonamos certos vícios que não estão de acordo com a vontade de Deus, nós somos fortalecidos. E eu tenho pensado muito nisto agora no começo do novo ano. Resoluções que eu devo colocar na minha vida. Como eu vos disse, comprei um livro para isso, porque acho que não tenho só uma resolução a fazer, tenho muitas. Implementar na minha vida hábitos saudáveis, hábitos bons, fazer de Deus o Senhor da minha existência, fazer de Deus o primeiro, porque nós dizemos isso pela boca, mas por vezes não fazemos isso na nossa vida, na vivência do dia-a-dia. Eu gostava de dar alguns exemplos práticos. Podem ser resoluções individuais. Por exemplo, uma das resoluções que nós podemos ter, e eu acredito que isto é um problema que cada vez está mais enraizado em nós. Porquê? Porque a sociedade exigente assim nos impõe. Talvez uma das resoluções que nós possamos ter é deitar-nos mais cedo para acordar mais cedo para estarmos mais tempo com Deus. É uma resolução individual que é boa. Nós entramos no trabalho às 8 horas da manhã, por exemplo. Temos que sair às 7h30. Temos que comer às 7 horas. Se nós nos levantarmos às 7 menos 5, quanto tempo estamos com Deus? Quase nenhum. E vocês sabem que a parte da manhã é a parte mais importante do nosso relacionamento com Deus. É aí que nós estamos mais lúcidos para estarmos junto de Deus, para meditarmos nas coisas de Deus, para estudarmos a palavra de Deus, para orarmos mais. E por que não uma das resoluções da nossa vida seja, Senhor, eu vou-me deitar mais cedo para acordar mais cedo para estar mais tempo contigo. Acreditem que se vocês tiverem mais tempo com Deus pela manhã, a vossa vida espiritual é muito mais forte e muito mais facilmente nós podemos resistir às tentações de Satanás. Por exemplo, podemos ter uma segunda resolução a nível individual. Por exemplo, estudar mais a escola sabatina. Às vezes nós passamos os olhos pela escola sabatina e em 5 minutos estudamos a lição. Mas porquê que não estamos mais tempo a estudar a lição, a meditar naquilo, a ler os textos da Bíblia? Porque nós só lemos a lição, mas não vamos aos textos. Ler os textos da Bíblia, para podermos cimentar o conhecimento de Deus. É uma resolução que nós podemos ter. Passar mais tempo a estudar a sua palavra. Talvez menos tempo nas comodidades. Eu não digo que comodidades são, pode ser televisão, pode ser internet ou outras coisas. E se calhar dedicar mais tempo a estudar a palavra de Deus. É uma resolução boa que nós podemos fazer para 2021. Por exemplo, dedicar mais tempo ao serviço missionário. Uma das resoluções que eu vou ter, embora eu seja pastor, mas eu quero ir mais além do que aquilo que tenho ido, por que não, na nossa resolução pessoal, individual, dizermos o seguinte ao Senhor: Senhor, eu quero dedicar 30 minutos da minha vida, ou 1 hora, 30 minutos a 1 hora, do meu dia, todos os dias, ao teu serviço. Tem tantos livros, tantas revistas, nós vamos carimbar todos vão ser carimbados com o carimbo da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Coimbra. E por que não uma resolução pessoal seja: Senhor, todos os dias eu vou tirar 30 minutos para colocar nas caixas do correio revistas, folhetos ou livros, ou se calhar, em vez da caixa do correio, fará pessoalmente com alguém. É uma boa resolução. 30 minutos do dia.
Às vezes nós gastamos tanto tempo em tantas coisas que são efêmeras, 30 minutos a 1 hora do meu dia para o Senhor, ao seu serviço, para testemunhar o seu nome. Por que não? Se calhar podemos fazer uma resolução deste tipo. No ano 2021 eu vou entrar num pequeno grupo. Vou fazer um pequeno grupo na minha casa, vou convidar os irmãos, vou falar com o pastor, vou arranjar um pequeno grupo de amigos que possam estar na minha casa para estudar a Bíblia. Claro que agora temos mais dificuldade, não é? Mas eu acredito que isto é breve e que brevemente nos podemos encontrar novamente. Mas é uma resolução pessoal. Por exemplo, a melhor resolução de todas. Eu gostaria, no ano de 2021, entregar-me ao Senhor pelo batismo. O batismo é a coisa mais importante que nós podemos ter no nosso crescimento espiritual. Não há outra coisa mais importante do que o batismo. E por que não? Uma resolução individual da minha vida durante 2021 é o Senhor, eu quero dedicar-me, eu quero me entregar pelo batismo. Eu quero me entregar a Ti totalmente. Porque muitas vezes nós não o fazemos porque há alguma coisa ainda que nós não renunciamos. Mas quem sabe se não é essa a nossa resolução de 2021. Ou se calhar alguma resolução familiar. Por exemplo, fazer o culto familiar em casa todos os dias com o meu cônjuge e com os meus filhos. É uma resolução familiar para 2021. Senhor, eu no 2020 não fiz. Tu sabes que houve a pandemia, tudo foi mudado, mas em 2021 eu quero tomar essa resolução de fazer o culto com o meu cônjuge e com os meus filhos. Senhor, ajuda-me a colocar isso em prática. Por exemplo, passar mais tempo com o meu cônjuge, em conversa, em relacionamento, para compreender e cimentar o relacionamento que temos um com o outro, com os meus filhos, não trabalhar tanto e dedicar mais tempo ao meu filho, por exemplo. Enfim, tantas resoluções familiares, mas também coletivas. Por exemplo, vir mais vezes à igreja. Por que não? Às vezes nós temos que andar ali até à última para encontrar pessoas para vir à igreja. Por que não uma resolução seja, Senhor, eu quero ir mais vezes à tua igreja? Ou participar nas atividades missionárias da igreja. Ou vir mais vezes à escola sabatina, em vez de irmos só ao culto. Ou irmos às reuniões de oração. O ano 2021 é um ano em que eu quero ir à reunião de oração pelo Zoom. Eu não percebo nada do Zoom, mas eu quero aprender, eu quero entrar e quero estar com os meus irmãos na reunião de oração. Tantas resoluções podem ser tomadas na nossa vida para 2021. E o mais importante é que Satanás vai tentar impedir-nos de nós continuarmos com as resoluções, porque vai chegar um momento em que deixa isso, isto era só no início. Mas nós temos que ser perseverantes, irmãos. Estas resoluções têm que ser resoluções perseverantes. 2021 é o ano do compromisso com o nosso Pai. É o ano de uma entrega completa. É o ano da consagração. É o ano de nos entregarmos ao Senhor. Eu acredito, porque eu não sou ninguém para o fazer, acredito que todos nós amamos a Deus. Não tenho a mínima dúvida. Senão não estaríamos aqui, certamente. Tenho a certeza que aqueles que estão-nos a ver pela internet hoje amam a Deus. Mas também acredito que uma das grandes tentações de Satanás é levar-nos, como há pouco o Paulo Peixoto dizia, é levar-nos a estar a fazer as coisas de Deus na igreja e não termos um relacionamento com Deus. As coisas já saem mecânicas. Já damos por garantido, penso que foi o Rico que disse isto, damos as coisas espirituais como garantidas e não vamos ter um relacionamento com Deus, uma entrega com Deus. Isso acontece muito com as pessoas que já nasceram numa família adventista, não é? Porque aqueles que vêm de fora muitas vezes têm mais essa consciência. Apesar de que eu acredito que Satanás, uma das tentações de Satanás, é nos tirando essa consciência de que no mundo lá fora não presta e que Jesus é tudo. Mas nós devemos colocar no nosso coração que não há vida que não seja com Jesus. Tudo o que seja sem Cristo é uma sobrevivência. Porque a vida abundante, aquela vida que Deus nos dá, aquela paz que Deus nos dá, essa só vem pelo relacionamento que nós temos com Deus. Vou terminar com 2 citações.
Ao longo do ano eu vou colocando nos grupos algumas citações que acho que são importantes para o nosso crescimento. Estes 10 dias, eu hoje, não sei se alguns de vocês viram, eu enviei uma revista que é a revista dos 10 dias de oração. A nível mundial, é-nos pedido um desafio de que nós nos dediquemos 10 dias à oração, individualmente e como famílias, porque a igreja é constituída de famílias, não é? E eu gostaria realmente, o desafio é que nós pudéssemos implementar isso na nossa casa. Tem a revista Adventista, está lá a revista com as mensagens, ler as mensagens, meditar nas mensagens, orar sobre as mensagens. E eu, ao longo destes 10 dias, vou mandar citações sobre revivimento para nós. Precisamos, irmãos. A nossa vida espiritual precisa disso. Nós precisamos estar mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus estamos, melhor é para nós. E o Senhor também o sabe. Eu gostava de ler convosco o livro de Filipenses, capítulo 2. Estou a terminar, prestes a terminar. Filipenses, capítulo 2, versos 13 a 15. E diz o seguinte: Filipenses capítulo 2, versos 13 a 15. Porque Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Então, se os irmãos no vosso quarto, na reflexão do vosso coração, chegarem à conclusão de que há coisas na vossa vida que precisam de ser abandonadas e hábitos bons que precisam de ser colocados em prática, coloquem num papel, num livro, e tentem com Deus dizer: Senhor, ajuda-me a implementar isto na minha vida e a não desistir de o fazer. Porque o querer e o efetuar vem de Deus. A nossa natureza pecaminosa não nos leva para isso. É muito fácil a nossa natureza pecaminosa levar-nos para o contrário. Mas nós temos que, com Deus, dizer: Senhor, eu quero verdadeiramente estar contigo. Reparem agora: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, resplandecendo como luzeiros no mundo. Quanto mais perto de Deus, irmãos, mais resplandeceremos o caráter de Deus ao mundo. Não tenho dúvidas. Às vezes nós queremos reluzir, nós queremos resplandecer, mas resplandecer o quê? Se nós não temos um relacionamento com Deus, vamos resplandecer o quê? Mas se nós tivermos um relacionamento forte com Deus e profundo, nós vamos resplandecer como luzeiros, porque o caráter de Deus será verificado através da nossa própria vida. Nós seremos como espelhos para refletir o caráter de Deus. E é isso que o Senhor quer de nós. Mas para nós fazermos isso, irmãos, nós precisamos realmente de um relacionamento mais íntimo com Deus. Mas dizem-me vocês: mas pastor, nós estamos num momento difícil. As coisas ainda não estão bem. É verdade que já se encontrou uma vacina, é verdade que já há uma esperança, uma luz ao fundo do túnel, mas as coisas ainda não estão bem. Como fazer? Irmãos, mesmo quando as coisas não correm como nós gostaríamos, é possível claramente estar com Deus. Aliás, quanto mais difíceis são as coisas, mais tempo nós devemos estar com Deus. E por isso eu queria terminar com um livro, um texto que eu amo. É uma passagem da Bíblia que eu amo, que está em Abacuque. Abacuque não é um livro muito lido, mas é um livro com mensagens muito poderosas. E no livro de Abacuque, no capítulo 3, eu gosto muito deste texto. A partir do verso 17 diz-nos o seguinte: Abacuque 3, a partir do verso 17 até ao verso 17 e 18. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzem mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do prisco e nos currais não haja gado, ainda assim
Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Ainda que hajam dificuldades, provações, problemas, pandemias, crises, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor. Porque nada me pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. A única coisa somos nós próprios. As nossas escolhas. Mas se nós escolhermos estar com Deus, irmãos, a nossa vida durante o ano 2021 será completamente diferente. Eu vejo o ano de 2021 com muita esperança, porque acredito que cada um de nós se vai consagrar totalmente ao Senhor. Que as resoluções que nós possamos ter para o novo ano possam ser resoluções que nós possamos vivenciá-las. Que nós possamos pedir a Deus: Senhor, não permitas que Satanás me tire esta vontade de continuar a fazer esta resolução. E que a nossa resolução maior seja uma entrega total ao Senhor. Um reavivamento total. Para que quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus, todos nós possamos estar preparados para o receber em glória. Um bom ano. Que Deus vos abençoe a todos. É a minha oração. Amém.